Você gostaria de assistir as 8 questões de ética do 30º exame da ordem resolvidas? Se você quer assistir, fica comigo. Fala pessoal, Sérgio Mota aqui hoje para a gente corrigir as 8 questões de ética do 30º exame da ordem, que são importantíssimas aí para quem está se preparando para o 32º exame ou para os exames posteriores, tá bom? Se você validar, gostar do conteúdo, você já pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai estar nos ajudando muito aí a manter o canal e ajudar a quem está se preparando aí para o exame da ordem. Um forte abraço, bons estudos. Vamos lá, olha só. Em certa situação, uma advogada inscrita na OAB foi ofendida em razão do exercício profissional durante a realização de uma audiência judicial. O ocorrido foi amplamente divulgado na mídia, assumindo grande notoriedade. Repare que eu sublinhei ou destaquei notoriedade. E revelando, de modo urgente, a necessidade de desagravo público. Então está aqui, pessoal, o assunto da questão é direito a desagravo do advogado ofendido. Tá? Olha lá, considerando que o desagravo será promovido pelo conselho competente, seja pelo órgão com atribuição ou pela diretoria de referendo, assinale a opção correta, tá, pessoal? Olha lá, então nós estamos falando aqui do artigo 7º do Estatuto, né? Lei 8.906 de 1994. Aqui, ó, são direitos do advogado ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela, tá? Então tá aqui, é um direito do advogado ser publicamente desagravado, tá? No caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função no órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator, tá? Aí nós estamos aqui no regulamento geral, tá? Que trata desse assunto com mais detalhes. Vamos ver? Olha lá. O escrito na ordem, né? Quando ofendido comprovadamente em razão do exercício da profissão ou de cargo ou função da OAB, tem direito de desagravo público promovido pelo conselho competente, de ofício a seu pedido, ou seja, pedido do ofendido ou de qualquer outra pessoa. Então, pessoal, olha lá, o desagravo pode ser promovido pelo órgão da OAB de ofício, ou seja, sem que ninguém peça, devido à notoriedade do caso, a pedido do ofendido ou de qualquer pessoa. Olha lá, compete ao relator, que no caso é o membro da ordem, né, convencido-se da existência de prova ou indício de ofensa relacionada ao exercício da profissão ou de cargo da OAB, propor ao presidente que solicite informações da pessoa ou autoridade ofensora. Então, ele pode, convencendo-se da existência de prova e indício de ofensa, solicitar informações da pessoa ou da autoridade, no prazo de 15 dias, aqui, ó, prazo de 15 dias, salvo em caso de notoriedade. Então, quando o caso é notório, né, possui gravação, vídeos na imprensa, e ficar comprovado que isso ocorreu com notoriedade, né, aí não precisa de informações sobre a pessoa, tá? Que é exatamente o caso aqui da nossa situação problema, tá bom? Então vamos lá. Parágrafo 2º. O relator pode propor arquivamento, se a ofensa, isso aqui não está no caso. Olha lá. Parágrafo 3º. Recebidas ou não as informações. Que informações? As informações sobre a pessoa. E convencendo-se da procedência da ofensa, o relator emite parecer
que é submetido ao conselho, tá? Para que promova o desagravo ou não, tá? Ah lá. A situação se dá apenas mediante provocação. Já errou. A gente viu aqui no artigo 18, caput do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem, que é mediante provocação de qualquer pessoa, de ofício ou a pedido do ofendido. Então, quando ele diz aqui apenas, ele restringe o conceito e torna a assertiva incorreta, tá bom? B. A atuação se dará de ofício ou mediante pedido, o qual deverá ser formulado pela ofendida. Veja bem, a atuação se dará de ofício ou mediante pedido. Ele já errou aqui, tá? Porque é de ofício, mediante pedido, do ofendido ou qualquer pessoa. Então, aqui a gente pode considerar que até passa, né? Vamos continuar. Seu representante legal ou advogado inscrito na ordem é condição para a concessão de desagravo, a solicitação não é condição, pessoal. Aqui, ó, o erro está crasso aqui, ó, não é condição. Por quê? Se houver notoriedade, não precisa. Ah lá, vamos ler de novo, para a gente não ficar com dúvida. Ah lá. Compete ao relator, parágrafo 1º do artigo 18, convencido da existência de prova ou indício de ofensa relacionada ao exercício da profissão ou de cargo da OAB, propor ao presidente que solicite informações da pessoa ou autoridade ofensora no prazo de 15 dias, salvo em caso de urgência ou notoriedade do fato. Então, não é condição quando há notoriedade para a concessão de desagravo. Porque, recebidas as informações ou não, parágrafo 3º, convencendo-se da procedência, o relator dá parecer favorável ao desagravo. Tá? Então, o erro está aqui, ó, tá crasso aqui, tá? C. A atuação se dará de ofício ou mediante provocação. Beleza, a gente já viu que isso aqui passa, porque é mediante provocação da ofendida ou de qualquer pessoa. Beleza. Então, a banca entendeu assim, vamos. Seja da ofendida ou de qualquer outra pessoa lá, viu? Seja da ofendida ou de qualquer pessoa, né? Olha lá, quando ele fala aqui, ó, na letra B, a qual deverá ser formulado pela ofendida, não deverá, poderá, né? Aqui, ó, já que pode ser por qualquer outra pessoa, tá? Olha lá. Não é condição para a concessão de desagravo a solicitação de informações à pessoa, exatamente a exceção. Adivinha onde a banca bateu, pessoal? Na exceção, né? Cuidado com as exceções, estudem as exceções, porque elas são cobradas muito, tá, pessoal? Muito mesmo na prova. E letra D, a atuação do cidadão de ofício ou mediante pedido, a qual deverá, aqui já está errado, e não é condição seu representante. Não, aqui, ó, aqui tá, não é condição para a concessão de desagravo a solicitação de informações da pessoa ou autoridade apontada como ofensora. Aqui está correto, né, essa parte aqui, mas aqui o deverá deixou assertiva incorreta, gabarito letra C, tá, pessoal? Gabarito letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, 30º exame, prova, tipo 1 branca, questão 2. O advogado Geraldo foi regularmente constituído por certo cliente para defendê-lo em um processo judicial no qual esse cliente é réu. Geraldo ofereceu contestação e o processo segue atualmente seu trâmite regular, não tendo sido por hora designada audiência de instrução e julgamento. Todavia, por razões insuperáveis que o impedem de continuar exercendo o mandato, Geraldo resolve renunciar. Em 12 de 2 de 2019, Geraldo fez notificação válida da renúncia. Portanto, a notificação da renúncia foi feita. 3 dias depois da notificação, o mandante constituiu um novo advogado, substituindo-o. Todo o ocorrido foi informado nos autos. Considerando o caso narrado, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a correta, né? Pessoal, aqui o assunto da questão é renúncia, a possibilidade do advogado renunciar e a formalidade que o advogado tem que fazer quando dá renúncia, tá bom? Olha lá, artigo 5º da Lei
8.906 de 1994. Olha lá. O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Tá? Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará durante 10 dias, tá, pessoal? Então, são 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. É exatamente. Veja que aqui a banca foi de novo no salvo. Tá? A banca foi de novo no salvo. Ela salvo se for substituído antes do término do mandato. Então, se for substituído, ele tem 10 dias. Tá? Notificou de forma válida a renúncia ao cliente, ele tem 10 dias para... o cliente tem direito a 10 dias para que é justamente o prazo que o examinador achou razoável para que ele possa constituir novo patrono. Tá? Esses 10 dias de representação findam antes se ficar comprovado que ele constituiu um novo advogado antes desses 10 dias. Tá? Artigo 6º do regulamento do Estatuto da Ordem. Olha lá, tá? O advogado deve notificar o cliente da renúncia, preferencialmente mediante carta, com aviso de recepção, comunicando após o juízo. É lógico que você pode enviar um e-mail e pedir a ciência, né? A devolução do e-mail com a ciência. Né? Hoje em dia, até por WhatsApp você printa, enfim. Mas é por isso que é o preferencialmente. Tá? Tem que ficar comprovado que o cliente tomou realmente ciência da opção de renúncia do advogado. Tá bom? Baseado nisso, vamos para as assertivas. Ele quer a correta, tá, pessoal? Olha lá. Geraldo continuará a representar o mandante durante 10 dias seguintes à notificação da renúncia. Nesse caso concreto, Geraldo continuará? Não. No caso concreto, não. Não continuará. Aqui está o erro. Por quê? Porque 3 dias depois, ele já constituiu um novo patrono. Então, aqui, pessoal, a banca queria que você marcasse a letra A, mas não é. Tá? B. O dever de Geraldo de representar o mandante cessa diante da substituição do advogado, independentemente do decurso do prazo. Exatamente. Né, pessoal? É isso que diz uma releitura do parágrafo 3º, tá? Do artigo 5º da Lei 8.906. Tá? Gabarito, letra B. Vamos ver as outras? C. Geraldo continuará a representar o mandante até que seja proferido e publicada a sentença nos autos, ainda que recorrível. Não tem nada a ver com sentença. Tá? Esse até aqui, ó, deixa a assertiva... Eu continuará, eu até deixo a assertiva errada, porque a gente já viu que são 10 dias da notificação, ou se houver a substituição, até a substituição se for anterior a esses 10 dias. Tá? Geraldo continuará a representar o mandante até o término da audiência. Não tem nada a ver com audiência, tem a ver com prazo de 10 dias. Tá? Então, aqui está errado. Gabarito, letra B, pessoal. Tá? Letra B, marcamos. Acho que deu para entender. Vamos para a próxima. Olha, pessoal, 3. Beatriz, advogada regularmente inscrita na OAB, deseja organizar uma chapa para concorrer à diretoria da subseção. Ao estudar os pressupostos para a formação da chapa, a realização das eleições e o futuro exercício do cargo, Beatriz concluiu corretamente que, pessoal, trata aqui de eleição a cargos na ordem, né, na estrutura da OAB. Tá bom? Olha lá. E a Beatriz deseja organizar uma chapa, a diretoria da subseção, tá? E pede quais são as conclusões que ela chegou corretamente sobre esse assunto. Provavelmente ela foi ler o estatuto, o regulamento né? Então, pessoal, aqui, ó, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é cargo exonerável ad nutum. Olha lá, coloquei aqui em vermelho aqui para vocês. Ó.
é um cargo em que, resolvido em juízo exclusivo da autoridade administrativa competente, disse de demissibilidade de funcionário público não estável. Então, um cargo de livre nomeação e exoneração, tá? Esse tipo de cargo, ad nutum, né? Diz lá o artigo 63 do Estatuto, lá, a eleição de membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena do mês de novembro, né? Do último ano de mandato, mediante cédula única e votação direta dos advogados regularmente inscritos. O candidato deve comprovar a situação regular perante a OAB, né? Lógico. Não ocupar cargo exonerável ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos nas eleições para cargos de conselho seccional e das subseções, e quando houver há mais de 5 anos nas eleições para os demais cargos. Então, perceba, pessoal, que ele coloca umas condições de regularidade, tá? Letra A. A chapa deverá ser integrada por advogados em situação regular. Maravilha. Até aqui, né? Que exerçam cargos em comissão. Pessoal, cargos em comissão não, né? Olha lá. Cargos, exoneráveis, ad nutum, não, os candidatos não podem exercer esse tipo de cargo, tá? Sob pena de a política influenciar, né? Ou seja, a política influenciar, adentrar na eleição da OAB. A política que eu digo, a política fora, né? Não estou falando da eleição da OAB, estou falando em deputados, vereadores, né? Pessoas influenciarem na eleição da ordem. Então, o advogado não pode estar exercendo cargo de livre nomeação e exoneração, tá? Então, cuidado, é exatamente o que diz aqui o parágrafo 2º do artigo 63 do Estatuto, tá bom? Cuidado com redação dada pela Lei 13.875 de 2019, tá? Letra B. Será realizada na segunda quinzena do mês de novembro. Olha lá. É o que diz aqui. Será realizada na segunda quinzena do mês de novembro. Caput do artigo 63. Maravilha. Do último ano de mandato. Último ano de mandato. Sendo o comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos. Votação direta e regularmente 2 advogados inscritos. Aqui, Vou até mudar aqui. Não é isso? Olha lá. Pessoal, sem dúvida, gabarito, letra B. Vamos ver as outras? Olha lá. O mandato é de 3 anos, iniciando-se em 1º de fevereiro. Pessoal, vamos ler aqui, artigo 65. O mandato em qualquer órgão da OAB é de 3 anos. Maravilha, tá? Iniciando-se em 1º de janeiro do ano seguinte. A regra é o início em 1º de janeiro. Essa é a regra do ano seguinte à eleição. Os conselheiros federais eleitos iniciam seus mandatos 1º de fevereiro. Então, para o Conselho Federal, os que concorrerem e forem eleitos para conselheiros iniciam o mandato no 1º de fevereiro do ano seguinte. Essa é a exceção. Todos os outros cargos, 1º de janeiro do ano seguinte à eleição, tá? Então, quando ele diz aqui, mandato é de 3 anos, beleza. Iniciando-se em 1º de fevereiro, entenda-se, em qualquer situação, ele erra, tá bom? O mandato extingue-se automaticamente antes do seu término, sempre que o titular faltar, sem motivo, a mais de 3 reuniões ordinárias. Artigo 66. Extingue-se o mandato automaticamente antes do seu término, quando... Olha lá, inciso 3. O titular faltar sem motivo justificado a 3. Então, não é a mais de 3, é a 3 reuniões ordinárias consecutivas. Quando ele fala a mais de 3, tem que ser no mínimo 4. E já diz que é 3, tá bom? Então, aqui ele ampliou demais o conceito, tá bom? Letra B é o gabarito.
Vamos para a próxima. O advogado Carlos não adimpliu suas obrigações relativas à anuidade devidas ao AB. Assinale a opção que trata das consequências de tal inadimplemento. Pessoal, questão interessante porque trata processo administrativo disciplinar que constantemente está na primeira fase da prova da ordem. Trazendo aqui para o mundo concreto, a gente tem que ir no artigo 34 do Estatuto para a gente começar a entender como que o examinador raciocinou para fazer essa questão. Lá, artigo 34 do Estatuto. Constitui infração disciplinar, inciso 23, deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente notificado. Coloquei em amarelo, tá? Pena para esse tipo de infração disciplinar, a punição é suspensão dos quadros da ordem. Artigo 37, inciso 1, é o fundamento, que nos informa que a punição para deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB é a suspensão, ok? Artigo 38, a exclusão é aplicável, inciso 1, quando o advogado incorre por 3 vezes na pena de suspensão. Então, quando o advogado inscrito nos quadros da ordem incorre por 3 vezes na penalidade de suspensão, ele é excluído. Consequentemente, há o cancelamento de sua inscrição. Baseado nisso, nós vamos agora entender as assertivas para a gente poder traçar o que o examinador pensou na hora de fazer essa questão. Eu quero que vocês entendam isso, porque isso é essencial para você obter êxito na sua prova. Por quê? Porque eles não mudam o estilo de cobrança, eles mudam o assunto. O estilo de cobrança permanece. Se você se ambientar a esse estudo, a essa cobrança, para você vai ser só mais um dia. O dia da prova vai ser só mais um dia que você vai estar realizando exercício de direito, de casos concretos de direito. Letra A. Carlos deve quitar o débito em 15 dias contados da notificação para tanto, sob pena de suspensão. Até aqui, maravilha, né? Vocês vão ver. O problema é o seguinte, na segunda sentença ele fala, independentemente de processo disciplinar. Pessoal, independentemente de processo disciplinar, não. Tá bom? Eis aqui o erro da questão. Trazendo à baila o princípio do contraditório da ampla defesa, não há como a OAB aplicar uma penalidade em um inscrito sem o devido processo legal, tá? Ou devido processo regulamentar, tá bom? Eis aqui o erro da assertiva. Baseado nisso que eu expliquei, nós vamos para a letra D. Carlos deverá quitar o débito em 15 dias contado da notificação, sob pena de suspensão, independentemente de processo disciplinar? Não. Para que seja aplicada a pena de suspensão, há necessidade de processo disciplinar. Com isso, a gente já elimina a letra A e a letra D, tá bom? Agora, vamos para a letra B. Carlos deverá quitar o débito no prazo fixado na notificação. Beleza. Quem define o prazo para recolhimento do débito em atraso vai ser a notificação, né? Provavelmente deve vir até um código de barra, né? Uma guia, ou indicando um site para o inscrito em débito pagar a guia. Então, Carlos deverá quitar o débito no prazo fixado em notificação, sob pena de suspensão mediante processo disciplinar. Opa, aqui ele já mudou, tá vendo? Então, aqui está certíssimo, tá? Mediante processo disciplinar. Após 15 dias de suspensão, caso não seja realizado o pagamento da mesma
a anuidade, será cancelada a inscrição. Não, pessoal, o cancelamento só ocorre após 3 penas de suspensão. E não após 15 dias, como de uma única suspensão, como tentou confundir o examinador na letra B. Vamos ver agora a letra C, que é o gabarito da questão. Carlos deverá quitar o débito em 15 dias contados da notificação para tanto, sob pena de suspensão, mediante processo disciplinar. Por que 15 dias, professor? Olha lá, artigo 137D do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. A notificação inicial para apresentação de defesa ou manifestação em processo administrativo perante a OAB deverá ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, enviada para o endereço profissional ou residencial constante do cadastro do Conselho Seccional. A notificação de que trata o inciso 23 da Lei 8.906 do Estatuto será feita na forma prevista no caput através deste artigo, ou através de edital coletivo publicado na imprensa oficial do Estado. Artigo 139. Todos os prazos processuais necessários à manifestação de advogados, estagiários e terceiros, nos processos em geral da OAB, são de 15 dias, contados somente os dias úteis e contados no primeiro dia útil seguinte, seja da publicação da decisão na imprensa oficial, seja da data do recebimento da notificação, anotada pela secretaria do órgão, da OAB, ou pelo agente dos Correios, tá? Então, 15 dias é o prazo mínimo, 15 dias úteis, né? É o prazo mínimo que essa notificação tem que dar ao inscrito em débito, né? Para pagamento, já que o regulamento deixa claro que são 15 dias úteis para que o interessado se manifeste no processo administrativo. Tá bom? Então, Carlos deverá quitar o débito em 15 dias, contados da notificação, sob pena de suspensão, mediante o processo disciplinar. O processo disciplinar é indispensável. Na terceira suspensão, por não pagamento de anuidade, será cancelada a inscrição. Gabarito letra C. 5, pessoal. Jailton, advogado, após 10 anos de exercício da advocacia, passou a apresentar comportamentos incomuns. Após a avaliação médica, ele foi diagnosticado com uma doença mental curável. Vamos sublinhar, doença mental curável. Mediante medicação e tratamento bastante demorado. Segundo as disposições do Estatuto, caso o Jailton incida o caso do advogado Jailton incide em causa de... Pessoal, o artigo 12, questão tranquila, tá? Artigo 12 do Estatuto, ó, licenciamento, tá? Olha lá, licencia-se o profissional que, inciso 3, sofrer doença mental considerada curável, tá bom? Essa assertiva D, né, exclui as demais, tá bom? É sempre bom vocês darem uma olhada nas causas de afastamento da advocacia previstas no Estatuto, né? As causas de infração, como vimos na questão passada, né? Causas de impedimento, e incompatibilidade, isso sempre cai, tá, pessoal? Vocês têm que olhar isso, tá bom? Vamos para a próxima. Olha lá, 6, pessoal. Antônio e José são advogados e atuam em matéria trabalhista. Antônio tomou conhecimento de certos fatos relativos à vida pessoal de seu cliente, que respondia a processo considerado de interesse acadêmico. Após o encerramento do feito judicial, Antônio resolveu abordar os tais fatos, né, da vida pessoal que deram origem ao processo em sua dissertação pública, olha lá, de mestrado. Então, a fim de resguardar Antônio, notificou o cliente, indagando se este solicitava sigilo sobre os fatos pessoais ou se estes podiam ser tratados na aludida dissertação.
Tendo obtido resposta favorável, portanto, o cliente deu resposta favorável, tá? E Antônio abordou o assunto na dissertação, tá? Por sua vez, o advogado José também soube de fatos pessoais de seu cliente, em razão de sua atuação em outro processo, tá? Não tem nada a ver com o do Antônio. Entretanto, José foi difamado em público, gravemente, por uma das partes da demanda. Por ser necessária a defesa de sua honra, olha lá, defesa da honra, José divulgou o conteúdo particular de que teve conhecimento, considerando os dois casos narrados assinarem a correta. Pessoal, a questão trata de sigilo profissional, né? Olha lá. Vamos ler? O sigilo profissional é inerente à profissão, impondo-se o seu respeito, salvo grave ameaça ao direito à vida, à honra, aqui, ó. Portanto, ameaça ao direito à honra pode induzir o advogado a revelar os fatos, né, em defesa de sua honra. Ou quando o advogado se veja afrontado pelo próprio cliente, em defesa própria, é o que aconteceu também, né? Afrontado pelo próprio cliente, desonrado, tenha que revelar o segredo. O advogado deve guardar sigilo mesmo em depoimento judicial sobre o que saiba em razão do seu ofício, cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha em processo qual funcionou ou deva funcionar, sobre o fato relacionado com a pessoa de quem seja ou tenha sido advogado, mesmo que autorizado, aqui, ó, mesmo que autorizado, o advogado deve guardar sigilo sobre os fatos pessoais inerentes ao seu cliente, ó, ou solicitado pelo cliente. Ele não é obrigado, né, a revelar ou a se manifestar, tá? Baseado nisso, pessoal, olha lá, artigo 27, o último. As confidências feitas ao advogado pelo cliente podem ser utilizadas nos limites da necessidade de defesa, desde que autorizado aquele pelo constituinte. Presume-se confidenciais as comunicações epistolares entre ou seja, por carta, né, entre advogado e cliente, as quais não podem ser reveladas a terceiro, né? Pessoal, vamos lá. Agora vamos analisar as assertivas, né? Já vimos aqui no Código de Ética como é que se trata esse assunto. Agora vamos para as assertivas, né? Antônio é o que botou na dissertação de mestrado, né? Com a autorização do cliente. Olha lá. Antônio infringiu o disposto do Código de Ética, violando o dever de sigilo profissional. Sim, é o que diz o artigo 26. Olha lá. O advogado deve guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o que sabe em razão de ofício, cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com a pessoa de quem seja ou tenha sido advogado, mesmo que autorizado. Então, Antônio infringiu, tá? Antônio infringiu, sim, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Olha lá, Antônio infringiu. Por outro lado, José não cometeu. José foi o cliente que foi difamado em público por uma das partes da demanda. E em defesa da honra, teve que revelar o que estava sob sigilo profissional. Logo, José não cometeu infração de ética, já que o dever de sigilo cede na situação descrita, ou seja, a defesa de sua honra, tá bom? Pessoal, o gabarito letra A, né? Aí, a banca, nas outras alternativas, ela brinca com essa dicotomia entre Antônio ter infringido ou não e José ter infringido ou não, tá? Logo, a letra A exclui as demais. Olha lá, vamos ver? Ó, Antônio e José infringiram? Não. Antônio infringiu, José não. José infringiu? Não, José não.
Antônio e José não cometeram? Não, os dois, o Antônio cometeu e José não. Então, gabarito letra A. Vamos para a próxima. Lá, pessoal, Maria, formada em uma renomada faculdade de Direito, é transexual. Após a aprovação do exame da ordem e do cumprimento dos demais requisitos, né, Maria receberá a carteira de identidade de advogado relativa à sua inscrição originária. Sob a hipótese apresentada, de acordo com o disposto na Lei 8.906 e no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem, assinalem a correta. Tá, pessoal? Pessoal, admitida, tá? É admitida a utilização do nome social, tá? No caso de pessoas transexuais, né? E isso, graças a Deus, já está em vigor, né? E isso traz mais dignidade a quem não se identifica com o próprio gênero, né? Enfim, baseado nisso, né? Artigo 33 do Regulamento do Estatuto, a carteira de identidade do advogado relativa à inscrição originária, tem as dimensões, blá, 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 blá. Maravilha. Inciso 3º. A segunda página destina-se aos dados de identificação do advogado, na seguinte ordem. Olha só, pessoal. Número de inscrição, nome social. Então, foi incluído na segunda página da carteira, né? Nos dados de identificação, o nome social lá. A filiação, naturalidade, data de nascimento, data de colação de grau, data de compromisso e data de expedição da carteira. O nome social é a designação pela qual a pessoa, parágrafo único, né? A pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida e será inserido na identificação do advogado mediante requerimento. Mediante simples requerimento. Tá bom? Então, letra A, pessoal, é admitida a inclusão do nome social de Maria? Sim. Tá? Em seguida, o nome registral? Sim, é o que está aqui, ó, exatamente, ó, nome social. Havendo exigência normativa de que este seja o nome pelo qual Maria se identifica e é socialmente reconhecida. Basta essa exigência, tá, pessoal? Mediante mero requerimento formulado pela advogada, tá? Mero requerimento. Advogado, ó, meu nome que eu quero ser tratada e que eu me identifico socialmente é esse. E ponto. PT, saudações, tá? Olha lá. Então, gabarito. Letra A, tá? Sem pestanejar. Vamos ver as outras, pessoal. Olha lá. É admitida a inclusão do nome social? Beleza. Vamos ver a exigência. Desde que, por exigência normativa, este seja o nome pelo qual Maria se identifica e não precisa constar no registro civil. Não há essa exigência. Basta que ela se identifique com o nome, tá? C. É admitida a inclusão do nome social de Maria. Independentemente de menção ao nome registral. Não, tem que mencionar o nome registral. É o que está aqui. Ó. Nome registral, não diz, mas é esse aqui, depois o nome social. Tá? Porque é o nome que está na carteira de identidade. Tá? E a OAB não tem culpa disso. Tá? D. Não há previsão legal na lei e no regulamento. Mentira. Né? Ele diz não há, ele erra. Gabarito, letra A. Pessoal, vamos para a próxima. Olha lá, João Pedro, advogado conhecido no município Alfa. Aqui, ó, município Alfa. Foi eleito para mandato na Câmara, né, como vereador, né, 2012 a 2015. Após a posse e o exercício do cargo de vereador em 2012 e 2013, João Pedro licenciou-se do mandato em 2014 e 2015, a convite do prefeito para exercer o cargo de procurador-geral do município Alfa. Diante desses fatos, João Pedro
Olha lá, pessoal, artigo 27 da Lei 8.906 do Estatuto, né? A incompatibilidade determina a proibição total. Então, incompatibilidade é proibição total. E o impedimento? Proibição parcial ao exercício da advocacia. Tá bom? Visto isso, isso aqui eu falei que cai toda vez, né? Olha lá. Artigo 29, né? Vamos pular para o artigo 29 dos procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam durante o período de investidura. Então, eles podem atuar exclusivamente para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam, ou seja, não podem atuar de forma privada. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, baseado nisso, né, depois eu vou ler o artigo 30, vamos para os assertivos. Ó. Em 2012 e 13, em 2012 e 13, ele ainda estava na Câmara. Ele só se licenciou em 2014 e 15, não é isso? Olha lá. Poderia exercer advocacia em favor de entidades paraestatais. Não, né, pessoal? Ele estava impedido. Quer ver? Ó? Artigo 30. Impedimento é proibição parcial. Ó, são impedidos de exercer a advocacia os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, ou seja, deputados estaduais, vereadores, deputados federais e senadores, contra ou a favor, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Ó. Não se inclui na hipótese de inciso 1 os docentes dos cursos jurídicos. Então, pessoal, olha só. Eles podem exercer a advocacia, porém não podem exercer a advocacia contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações, entidades paraestatais. Portanto, quando ele diz que poderia exercer a advocacia em favor de entidades paraestatais, errou. Nem contra, nem a favor. Tá? B. Em 2012 e 2013, não poderia exercer advocacia nem contra a favor de concessionárias. Maravilha. Não poderia. Tá? É o gabarito da questão. Porque ele era impedido em 2012 e 2013. Tá? Em 2014, poderia exercer advocacia privada? Não. Olha lá. Em 2014 e 15, ele já era procurador-geral. Logo, poderia exercer advocacia exclusivamente no exercício da advocacia vinculada à função que exercia, qual seja, procurador-geral. Tá? Então, poderia exercer... Deixa eu voltar aqui, botar em vermelho. Ó. Poderia exercer a advocacia privada? Não. Tá? 2014, não poderia exercer a advocacia em favor da autarquia vinculada ao município alfa. Pessoal, poderia, porque aí ele estava atuando no exercício da função vinculada ao município alfa, referente à autarquia do município alfa. Ele, como procurador-geral, poderia exercer a advocacia e provavelmente assinaria muita coisa referente à autarquia vinculada ao município alfa, tá bom? Então, gabarito letra B. Pessoal, com isso a gente acaba o módulo de ética do 30º exame, tá? Ética é um assunto que você tem que estudar de preferência sempre, mas antes da prova eu daria uma olhada bem longa, porque são 8 questões que podem te salvar na hora da prova, tá bom? Um forte abraço, paz e bem.